Estamos de volta, hoje falando sobre a campanha da Fraternidade à Saúde Pública. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue pelo telefone 3209-0115. Retomando o nosso debate, o Frederico falava das ações do vicariato, né? E eu agora retomo com o Dr. Gabriel. O senhor acha que uma campanha da fraternidade como essa, que trata da saúde pública, ela pode ajudar em algum aspecto para as nossas políticas públicas? Inicialmente, meus cumprimentos à CNBB pela escolha do tema. Achei de grande propriedade e penso que poderá sim render frutos, pois a igreja tem grande capilaridade por todo o país e com certeza trará um excelente combustível na discussão das questões da saúde, principalmente nesse momento em que a sociedade brasileira precisa rever com urgência a questão do financiamento da saúde. Penso que teremos uma grande oportunidade a partir do próximo mês, quando será apresentado um novo projeto de lei que tenta rever a questão do financiamento e colocar o governo federal para repensar a questão da sua participação. É necessário que seja revista a questão do modo como foi aprovada a emenda 29, que não responde às necessidades atuais da população brasileira no que diz respeito à saúde. Algumas pessoas, doutor, dizem assim, olha, o Brasil é um Estado democrático de direito, cresceu demais e o poder público não dá conta. Ora, desde que eu era criança eu ouço essa desculpa. Na verdade, não passa de um engodo para a nossa população, talvez para o pessoal menos esclarecido. Porque, na verdade, o país tem recursos para investir na saúde e na educação, né? Afinal de contas, é a sexta economia mundial, né? E não está na mesma posição em termos nem de saúde Agora, nem você de saberia educação. dizer quantos por cento do PIB o Brasil investe na saúde? Em torno de quantos por cento? O Brasil investe em torno de 8%, isso globalmente, mas o Estado brasileiro investe metade só disso. Outra metade investem as empresas e as pessoas. Ou seja, é um investimento indireto, diretamente Sim. Apenas 4%. Sim. Tá. Frederico, o que você acha de a igreja tratar das questões sociais? É muito comum em alguns círculos, sobretudo alguns círculos, vamos dizer, de elite mais abastados economicamente, as pessoas dizerem que a igreja tem que cuidar da oração, da espiritualidade e que o Estado é que cuida das questões sociais. O que você acha disso? Do ponto de vista do cristão, não há menor incompatibilidade, muito ao contrário. Ser cristão é, antes de tudo, você vivenciar valores, vivenciar práticas, vivenciar comunitariamente, solidariamente. Então, é você botar em prática também, obviamente, e através de ações sociais, né? É aquilo que você acredita, a construção do reino de Deus, né? Se a gente quiser chamar assim. E do ponto de vista da efetividade dessa participação, eu gostaria de lembrar, por exemplo, aproveitando que nós estamos tratando da saúde, que não é a primeira vez que a gente trata de saúde e que das outras vezes que tratamos surtiu um efeito positivo. Em 81 e 84, a campanha da Fraternidade teve o tema de saúde. Saúde para todos. Saúde para todos. E está ali na origem, está ali no início dos anos 80, uma motivação, um fortalecimento muito grande da participação da sociedade no movimento que veio a ser conhecido como o movimento da reforma sanitária, que resultou depois na Constituição de 88 e na construção do SUS. Essas duas campanhas da Fraternidade com o tema de saúde com certeza contribuíram para isso. Um outro exemplo, só para citar ainda, dessa participação da igreja e dos cristãos nas questões sociais e nas obras sociais. Aqui em Belo Horizonte tem um caso muito interessante. Quando o tema da campanha da Fraternidade tratou dos deficientes físicos, foi logo na sequência que a gente conseguiu implementar no transporte público coletivo a questão dos elevadores. Paulo, qual que é a sua visão a esse respeito? A igreja deve ou não tratar dessas questões sociais? Uma vez que na Gaudium et Spes pode-se ler claramente, né? A igreja cuida de todo homem e do homem todo. O argumento até teológico para isso está na encarnação. Se o próprio Deus assumiu a condição humana, tudo que diz humano é divino.
tudo que é humano é importante. E a saúde é uma coisa, talvez um dos grandes dons que a gente tem, o cuidado dela, né? Então a gente tem que, né, trabalhar essa questão. Como você tinha colocado, doutor Gabriel, né, eu acho que há uma parte da população que quer reduzir, né, o Estado ao mínimo, né, para que haja uma visão que é muito limitada e reducionista, né? Eu acho que a gente tem que pegar as virtudes da iniciativa privada e as virtudes da iniciativa pública, do trabalho público, e juntar essas coisas e combater os vícios, né? Uma visão mercantilista e também a incompetência, a morosidade, né? Que às vezes tem parte do serviço público. Agora, tem muita coisa boa no serviço público que funciona, como também eu acho que a possibilidade de fazer parceria não é uma coisa ruim. Bom, na verdade, a visão que eu tenho é mais ou menos essa. Uma vez fizemos um programa aqui sobre direitos humanos e sistema prisional. E aí um dos convidados fala, o Brasil tem uma dívida histórica nessa área. Fizemos programas sobre educação, o Brasil tem uma dívida histórica nessa área. Hoje estamos falando sobre saúde. O Brasil também tem uma dívida histórica nessa área, Paulo? Sim, né, eu acho que agora a gente avançou. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de analisar que realmente quanto mais cresce a consciência dos nossos direitos, né, dos nossos problemas, mais a gente percebe como que o desafio é grande. Mas se você comparar historicamente, a gente avançou demais. Veja que agora, há pouco tempo atrás, os americanos estavam discutindo um sistema único de saúde, que é uma tragédia, a saúde americana. Agora nós conseguimos, né, como o Frederico falou, a grande luta da Constituição de 88 de defender um sistema público que frequentemente na mídia é detonado. É claro que há problemas, a gente aí, acho que talvez... Vamos ouvir o doutor Gabriel sobre isso. Doutor Gabriel, o SUS ele veio para ser um sistema modelo e hoje há muita reclamação. O que aconteceu ou o que acontece com o SUS porque ele ainda não atingiu as suas metas? É preciso lembrar que até antes da ocorrência, da aprovação da Constituição, onde se prevê a saúde como direito de todos e um dever do Estado, o atendimento às pessoas era feito de forma muito precária e que a partir da aprovação da legislação própria, esse atendimento passou a ser regulamentado e foi regulamentado na mesma ocasião a participação da iniciativa privada. A participação da iniciativa privada é democrática, é prevista em Constituição, mas é preciso que haja um espaço para os dois. E existe esse espaço. Eu lembro que, caso não ocorresse atendimento na área privada aqui em Belo Horizonte, e aí trazendo para a realidade nossa do dia a dia, o atendimento para os pacientes na esfera do SUS estaria muito aquém do que é hoje. Por quê? Hoje, 50% da população de Belo Horizonte é atendida através do sistema privado e não através do sistema público. Óbvio que todos têm direito, e aí entra uma questão, um viés, porque todos têm direito ao público. E num determinado momento, principalmente para aquilo que é mais caro, em especial para os transplantes, todos nós recorremos ao público. Mas há uma questão que às vezes para mim é um paradoxo. Há muitos profissionais da área que não querem trabalhar na esfera pública porque a remuneração, alegam, é baixa. Isso procede? Procede, sim, não especificamente aqui. Existem situações várias no Brasil inteiro, né? Existem cidades em que não se consegue fixar um profissional. Mas não se consegue fixar um profissional, nem muito só por causa da remuneração. Não se consegue fixar porque não há uma carreira para o médico. O médico vai para um local desse, ele se dispõe a ficar ao sabor da política local e muitas vezes, quando ele consegue e está fazendo um ótimo trabalho, e eu já vi casos em que esse médico é demitido por medo até político do próprio prefeito. Então, assim, é urgente que se crie uma carreira de Estado para toda a área da saúde, ou seja, não só para os médicos. Nesse sentido, as políticas públicas, elas têm que ter a visão do todo, de todas as áreas, né? Sim, por quê? Hoje estamos falando sobre a campanha da fraternidade, que a saúde se difunda sobre a terra. Frederico,
qual que é a dinâmica dessa campanha da fraternidade? Você que representa a equipe aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. A campanha da fraternidade é uma iniciativa que vem desde 64, então digamos que a gente todos os anos busca criar mecanismos de sensibilização da sociedade como um todo e dos cristãos em particular. Então a gente realiza desde seminários, cursos de formação, palestras, desde lá da comunidade, passando pelas paróquias, regiões episcopais. Esse ano nós estamos inovando, normalmente a gente lança a campanha da fraternidade só no âmbito arquidiocesano. Nós estamos também agora fazendo esse lançamento em âmbito das regiões episcopais, uma maneira de tentar chegar mais próximo. Nós incentivamos bastante as pessoas a participar dos conselhos de política pública, onde a gente pode exercer o papel de monitoramento, pressão. Estamos incentivando bastante as pessoas, muito, inclusive os padres, a conhecerem lá o centro de saúde, lá do bairro onde mora, para saber onde ele é. Inclusive, alguns não sabem nem onde fica, né? Para saber quais são os seus problemas. Você acha que a igreja tem uma penetração grande nessa área da saúde? Ou ainda os seus trabalhos nessa área ficam aquém, ficam a desejar? Eu acho que a gente, quando conseguir dar unidade para os muitos trabalhos envolvidos, a gente vai ver a força e a potência que isso tem. Das campanhas Fraternidade dos últimos 5 anos, eu diria que essa, por exemplo, está sendo a que a gente está conseguindo um maior retorno em termos de mobilização. Não é à toa que os lançamentos anteriores, a gente fazia ele para 700, 800 mil pessoas. Esse ano, a nossa expectativa é colocar 3 mil pessoas, porque há demanda para isso. Uhum. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Estamos falando sobre a campanha da Fraternidade de 2012, que trata da saúde pública. Faça sua pergunta, seu comentário pelo telefone 3209-0115. Voltamos em instantes.